Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa disciplina, na nossa segunda fase, o nosso segundo BI. Então, meu nome é Elianai Cardoso, sou professor aí da disciplina de gerenciamento de efluente industrial. Quase não sai, né? Então, vamos lá, nossa apresentação. Então, a gente vai dar sequência aí, né, à disciplina. Vai ser agora de forma remota, né? E para a gente dar continuidade, né, que a gente trabalhou no primeiro bimestre, né, sobre os parâmetros, né, dos efluentes, né, a gente falou alguns parâmetros físicos, alguns químicos, né, e essa aula a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre algum parâmetro químico, tá? Que seria o OD, DBO e DQO, tá? Então, para a gente iniciar aí a discussão, né, são parâmetros fundamentais aí para a gente analisar devidamente aí o efluente, né? Então, ele é o principal parâmetro, né? Esses três parâmetros que eu falei agora há pouco. Então, a gente vai iniciar aí pelo oxigênio dissolvido, né? O que seria isso, né? Então, o próprio nome, né? O oxigênio dissolvido na água, né? Então, de forma geral, é isso, né? Então, é o teor de oxigênio dissolvido que ele indica a poluição por matéria orgânica, né? Ele é o principal indicador da matéria orgânica no efluente, no recurso hídrico, no corpo receptor, né? Então, quando a água não está poluída, no caso por matéria orgânica, a gente diz que ela é saturada de oxigênio. Então, ela tem oxigênio abundante, oxigênio adequado aí para que a vida aquática possa viver, né? Então, por outro lado, né, se esse teor de oxigênio dissolvido na água ele for baixo, aí ele pode indicar que está havendo aí uma atividade microbiana ou bacteriana, que seria a decomposição da matéria orgânica que foi lançada no corpo receptor, foi lançada na água, né? Então, quando o oxigênio está ótimo, está saturado, a uma temperatura de 25 graus Celsius, a gente pode dizer que esse ambiente tem aí por volta de 8 miligramas por litro, né, de oxigênio dissolvido na água, né? Isso a temperatura de 25 graus Celsius. Se for um pouco a mais, ou seja, se essa temperatura for um pouco menor, esse oxigênio dissolvido pode ser maior um pouquinho. Por exemplo, alguns autores dizem que quando a temperatura da água está 15 graus Celsius, o oxigênio dissolvido na água chega em torno de 10 miligramas por litro, ok? Então, o oxigênio dissolvido na água, ele é o principal agente oxidante, né, das águas naturais, né? Então, ele é o mais importante indicador, ele é o indicador que ele faz todo o processo, né? Que ele, é por ele que a vida se mantém, né? Então, quando tem pouco oxigênio dissolvido na água, obviamente vai ocorrer uma intensa degradação aí daquele corpo receptor, trazendo diversos prejuízos, principalmente a mortandade de peixes, né, como está nessa imagem, e também, digamos assim, o crescimento de algas, né, que seria o processo de eutrofização. Então, a importância dele é fundamental, como a gente falou, né? Então, ele basicamente é responsável pela manutenção da microbiota aquática, né? Aí envolvendo o controle operacional de todo o processo, né? A oxidação, entre eles o ferro, manganês, né? Como nós, né, os seres humanos, né? A gente só consegue sobreviver porque tem oxigênio, né? No ambiente, né? Então, sem a vida não seria possível, né? Então, como a gente já está observando, né, a unidade para se verificar o oxigênio dissolvido é 1 miligrama por litro, ok? Eu trouxe aqui alguns dados, alguns parâmetros de qualidade, né, previstos no CONAMA 357 de 2005, tá? Então, lá ele já está definindo quais os limites mínimos, né, para que esse corpo receptor receba algum tipo de efluente, né? É claro que esse não é o padrão, tá? Esse não é o parâmetro único, né? Ele tem outros parâmetros, né? Define, né, o lançamento de efluente na água. Então, no caso do recebimento desse efluente nesses corpos receptores, eu trouxe alguns exemplos aqui, tá bom? Por exemplo, a água doce, né, de classe 1, ela tem que estar aí
com oxigênio dissolvido em torno de 6 miligramas por litro, né? Ela não pode ser menor que esse valor. Assim como na classe 2 da água doce, não pode ser menor que 5 miligramas por litro. Classe 3 não pode ser menor que 4 miligramas por litro. A classe 4 não pode ser superior, ou, na verdade, deve ser superior a 2 miligramas por litro. E as águas classe 1, ela não deve ser inferior a 6 miligramas por litro, tá? Tem outros parâmetros, né? Tem outros números lá, né? No CONAMA 357, e que a gente convida vocês a dar novamente uma olhadinha lá, uma estudada, para a gente saber qual é o limite aí mínimo, né? Para esse efluente, para esse corpo receptor receber, né? Esse efluente, ok? Aí nós, como é que faz a medição, né, de oxigênio? Nós temos diversos equipamentos. Trouxe algum aqui mais simples, que seria aqui no lado direito, uma imagem, né, do multiparâmetro, ou seja, ele faz diversos tipos de análise, digamos, pH, temperatura e o oxigênio dissolvido, né? É um equipamento onde tem um eletrodo e a gente submerge esse eletrodo nessa amostra que a gente deseja analisar e faz a leitura direta aí no leitor. Aqui do lado esquerdo, da minha esquerda, né, tem um outro, né, um oxímetro, né, que faz também a leitura desse parâmetro. Aqui eu trouxe uma imagem, né, que tem aqui uma escala, né, que vai de 0, digamos, até 10, onde está definindo assim, os limites de tolerância de oxigênio dissolvido para os peixes, né? A gente sabe que o corpo aquático, né, ele é fundamental aí, esse quantitativo aí de oxigênio dissolvido. A falta dele, ele vai matar aquele ambiente, ele vai degradar, ou seja, ele vai chegar a esse limite de oxigênio e vai entrar o limite da parte anaeróbia, né? Mas como a gente está vendo aqui a parte de oxigênio, né, dissolvido, né, a gente vai falar desse aspecto, tá? Então, se o ambiente lá tiver com oxigênio menor que 3 miligramas por litro, né, ele é um valor baixo, né? E aí esses peixes podem morrer, né? Então pode ocorrer a mortandade desse corpo. Então por isso a necessidade para quem é criador de principalmente de fazer aí essa análise constante desse ambiente, né? Para ver se o ambiente aí não está com deficiência aí de oxigênio dissolvido, ok? Aí no caso o ideal aí seria estar entre 4 a 7, né? De oxigênio dissolvido aí para ocorrer todo o processo normal, a desova, né? E todo o processo da vida aquática, principalmente dos peixes, né? E acima disso vai ter abundância lá de, desses animais, ok? Então, para a gente chegar, né, a essa demanda bioquímica de oxigênio que a gente vai falar agora, a gente tem que entender lá o oxigênio que tem que estar na água, o oxigênio dissolvido que tem que estar lá naquele ambiente aquático, né? E para a gente saber a quantidade de carga orgânica, a quantidade de matéria orgânica que está naquele ambiente, a gente precisa fazer a análise da amostra, né, daquele corpo, daquela seção de tratamento, daquele corpo receptor, né, para a gente poder fazer aí alguns cálculos, digamos assim, para a gente já liberar, né, o efluente para o corpo receptor, que ele tem que estar adequado dentro da norma, dentro do padrão, ok? Então, o que seria a demanda bioquímica de oxigênio, que é a DBO? Também conhecida como demanda biológica de oxigênio, ok? Então, ela é a quantidade de oxigênio para oxidar a matéria orgânica por meio de processos bioquímicos. Ou seja, é a quantidade de oxigênio para degradar essa matéria orgânica. Qual o tempo que essa matéria orgânica é degradada? Né? Qual é o tempo que ela vai se autodepurar e ela vai estar restabelecida no recebimento de uma carga de matéria orgânica, ok? E aí no CONAMA, né, novamente no CONAMA 357, no 420, né, ele dá parâmetros, né, ele dá alguns limites, né, para que esse corpo receptor receba esse material. E esse material, esse efluente,
tem que estar com alguns limites. Por exemplo, o DBO, que é uma análise feita durante uma incubação de 5 dias a uma temperatura de 20 graus Celsius, então o limite de até 3 miligramas por litro de oxigênio, ele é tolerável aí em águas doces de classe 1. Até 5 miligramas por litro, usando a mesma técnica, ele é tolerável aí em classe 2. Até 10, classe 12. Tá? Então, são limites pequenos, né? Não pode ser um limite alto de carga orgânica, porque senão o corpo receptor ele não vai conseguir diluir nesse material, ou ele vai ocasionar aí um crescimento aí de algum organismo que vai sugar, que vai consumir o oxigênio, né? Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, no matadouro, a carga orgânica que é liberada pode chegar aí até 200 a 1.000 miligramas por litro, né, de matéria orgânica. Ou seja, então, um material desse não, o correceptor fica com prejuízo, né? Ele pode não conseguir autodepurar toda essa matéria orgânica, né? E no CONAMA 420, ele não está falando nesses limites, ele está falando em relação à remoção de eficiência, né? Por exemplo, na DBO 5 dia, ele tem que estar aí, tem que ser removido aí no mínimo 60% desse DBO, quando é lançamento industrial. Ou seja, quanto é que recebe, quanto é lançado, qual é a vazão do rio para ele se autodepurar. Ou seja, então a remoção, a eficiência dele tem que ser de 60%. Já para tratamento de sistema de esgotamento sanitário, a resolução do CONAMA ele amarra lá até 120 miligramas por litro. É claro, aquele efluente que não tem material pesado, não tem excesso de matéria orgânica, né, que possa estar prejudicando aí o corpo receptor, tá ok? E a demanda química de oxigênio é o mesmo processo, ó, é a quantidade de oxigênio para oxidar a matéria orgânica, a mesma coisa, só que ele tem aqui um diferencial, né? Então, lá a DQO, desculpa, melhor dizendo, ela é feita durante 5 dias a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, eu pego uma amostra, eu só vou ter o resultado dessa amostra daqui a 5 dias. E se a amostra estiver errada, né? Então, eu vou ter aí uma certa dificuldade de fazer essa leitura aí corretamente. A DQO, ela veio acelerar o processo, ou seja, em mais ou menos aí 2 horas de tempo, eu já tenho aí a demanda química de oxigênio, usando aí, nesse caso, um agente químico, né? Geralmente aí, nas análises, é usado aí o bicromato de potássio, né? Então, esse agente, né, é um produto, né, solúvel em água, que acelera aí o resultado aí dessa demanda química de oxigênio, tá? Então, o único diferencial dele é esse. Ele é útil também, né, para dar logo uma resposta aí sobre a resistência da degradação do ambiente, da degradação química, né? E aí, os juros, né, geralmente da DQO, né, eles são maiores que da DBO, né? No próximo videoaula, a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa demanda, né, sobre esses parâmetros aí para a gente entender, né, qual é o melhor tratamento para aquele ambiente, ok? Esse parâmetro, né, DQO, ele não aparece no CONAMA, né? Porque ele é uma proposta, digamos, mais atual, uma proposta que pode não dar efetivamente ali o resultado aí que a gente espera aí dessa análise, tá? Então, o oficial aí é o DBO, tá? A demanda bioquímica de oxigênio está prevista lá no CONAMA, como a gente falou, tá? Aqui o slide, né? Está previsto aí no 357 e no 420. Então, aqui a gente trouxe para vocês 2 vídeos que vai falar um pouquinho mais, vai esclarecer todo o detalhamento, né, de como é o processo da DBO no sistema, tá ok? E aqui nós temos um outro vídeo também. Esses vídeos vão estar disponíveis no Cigato, disponível lá no Zap, né, para vocês assistirem, ele faz parte, tá, desse conceito.
essa aula, tá? Para vocês esclarecerem aí o processo. Então, esse vídeo está fazendo uma análise de DBO, está explicando, está apresentando os materiais, está ensinando como é que se faz esse parâmetro, ok? Que seria essa aula prática laboral que nós deveríamos ter, tá? Então, a maior parte desses equipamentos tem no IFPA, tá? A gente poderíamos, né, tá realizando, tá? Essa experiência no laboratório. Temos também o DQO, eu não trouxe o vídeo, mas também ele é muito prático, muito simples, né? Só que ele precisa de alguns equipamentos mais, digamos, avançados, como um espectrofotômetro, né? Até temos o espectrofotômetro no laboratório, mas só que ele não está, ele está quebrado, né? Então, a gente não está podendo executar essas amostras. Mas são parâmetros simples, não são parâmetros difíceis de se fazer, né? Vocês assistindo o vídeo, tenho certeza que vocês vão ter uma ideia geral de como é feito o parâmetro, tá ok? Claro que tem outras informações ainda que a gente ainda vai trabalhar melhor para que a gente tenha o conhecimento aí mínimo, né, para a gente entender aí esse processo, ok? Então, a gente agradece, né, essa oportunidade de estar mais uma vez com vocês, né? O material está disponível no SIGA e no Zap para vocês. Qualquer dúvida, nos procurem. A gente vai estar ajudando vocês, a gente pode estar repassando mais informações. Caso a gente tenha dificuldade de responder, a gente vai pesquisar e vai trazer aí todas as respostas para que vocês tenham segurança, né, nesse conhecimento, ok? Então, a gente aguarda vocês aí nas próximas aulas para a gente dar sequência aí ao curso. Obrigado.